O presidente Lula publicou primeiro uma mensagem nas redes sociais lamentando esse acidente que aconteceu. Incidente aqui em São Paulo e acidente, obviamente, lá em Santa Catarina. Quero expressar minha solidariedade às famílias das vítimas do acidente ocorrido com o balão na manhã deste sábado em Santa Catarina e colocar o governo federal à disposição das vítimas e das forças estaduais e municipais que atuam no resgate e no atendimento aos sobreviventes. Portanto, é a mensagem oficial do presidente Lula sobre o que aconteceu agora pela parte da manhã. Um assunto que, óbvio, mexe agora com a imprensa internacional também. Passear de balão é algo que está no coração de muita gente. Muitos romantizam essa cena. Na semana passada, por exemplo, nós falamos de uma moradora aqui de São Paulo que queria comemorar o Dia dos Namorados em cima de um balão. Ela sofreu um acidente, o balão, na hora de aterrissar, acabou batendo muito forte e ela acabou perdendo a vida. Essa moça que você acabou de ver, que acabou de aparecer. Essa foi a queda, não foi por causa de um incêndio, como aconteceu agora, mas na queda ela acabou se machucando bastante, estava grávida, inclusive. E ela só queria esse passeio justamente por causa desse romantismo que eu acabei de falar para vocês. Quantas pessoas sempre olham para o passeio de balão, principalmente no final de tarde, naquele contraste com céu, sol, nuvens, aquela paisagem linda. Muitos querem fazer isso acompanhados com seus respectivos companheiros e companheiras. Mas todas as vezes que acontece um acidente em qualquer parte do mundo hoje por causa da internet, isso acaba retirando também do coração de muita gente essa ideia, esse sonho e essa vontade. E é por isso que a Confederação Brasileira lamenta também o que aconteceu. Aqui a entidade responsável por regulamentar o fomento do balonismo como esporte aqui no Brasil, disse que manifesta sua mais profunda solidariedade e que se coloca à disposição das autoridades para ajudar nessas investigações. É interessante que nessa nota oficial da Confederação, eles tentam esclarecer que, conforme previsto em nosso Estatuto Social, a Confederação Brasileira de Balonismo tem como finalidade o desenvolvimento do balonismo enquanto prática esportiva, que é o que eu acabei de falar. No começo do jornal eu disse que no Brasil, muitos querem que o balonismo seja usado apenas por atletas, mas como esporte. E um atleta, ele passa por um treinamento, ele aprende como fazer e ele está mais preparado para qualquer tipo de situação se de repente acontecer um acidente. Quando você fala do balonismo como turismo, você coloca ali dentro de um balaio, de um cesto, pessoas que estão despreparadas. No máximo, quem passeia de balão recebe um treinamento de alguns minutos, no máximo 1 hora, simplesmente para pegar algumas instruções. Não é o suficiente, obviamente, para você ajudar no caso de uma queda, né? É por isso que existe também essa divisão e a Confederação Brasileira de Balonismo, mais uma vez, volta a esclarecer que o desejo da federação justamente é fortalecer os laços do balonismo como esporte e não como turismo. O instrutor Murilo Gonçalves, que estava trabalhando numa das empresas que estavam voando em Santa Catarina, publicou um vídeo, por favor, pode pegar essa nota, Obrigado. E nesse vídeo ele conta sobre como ficou sabendo do acidente com o balão. Vamos ver? Hoje nós estávamos voando com 6 balões na nossa empresa, 90 pessoas e todos já estavam pousados em segurança, perfeitamente. E assim eu fui avisado, chamado por um dos meus passageiros que estava acontecendo ali no outro balão. Realmente as imagens foram fortes, acho que a maioria das pessoas já viram aí nos vídeos. E ver isso ao vivo realmente não foi nada agradável, principalmente porque a gente trabalha com isso, né? Gostaria muito de deixar aqui as nossas sinceras nossos sentimentos pelas vítimas, pelas famílias. O policial civil, Thiago Luz, ele já conversou, eu já coloquei esse vídeo no ar, mas eu gostaria que você prestasse atenção nesses pontos. Ele esclarece o que disse o piloto do balão quando ele foi questionado, porque o piloto estava ali na queda e ele contou exatamente o que aconteceu. Aliás, esse policial, ele fez o primeiro vídeo com a primeira declaração sobre o acidente que aconteceu agora pela parte da manhã em Santa Catarina. Ele explica sobre essa questão da divergência do número de pessoas. Só um minutinho que eu estou numa ligação aqui, eu estou tentando falar com o bombeiro responsável por essas ocorrências. Se ele me atender, eu coloco aqui no ar. Eu até baixei aqui o volume, mas se ele me atender, eu quero colocá-lo no ar, tá? E, como eu falava para vocês, o policial que fez esse primeiro atendimento,
ele falou dessa divergência que nós temos agora sobre o número de pessoas dentro do balão. Uns falam 21, outros falam 22 pessoas. 21 ou 22. E ele fala também do acidente. Vamos ouvir? De acordo, né, com a informação da empresa, né, que prestava esse serviço e com o piloto, tá, e com a lista das pessoas que embarcaram, os passageiros, são 20 pessoas mais um com o piloto, totalizando 21. Tá? Segundo relatos do piloto, né, que é um dos sobreviventes, acabou iniciando uma chama no interior do cesto. Então ele começou a baixar o balão. Quando o balão estava bem próximo ao solo, ele ordenou para que as pessoas pulassem do cesto, os passageiros, tá? Então elas começaram a pular, algumas não conseguiram pular, já o fogo começou a aumentar as chamas, e as que não pularam, pelo peso, o balão acabou subindo, né? Então o balão acabou subindo e elas acabaram, né, caindo depois por falta de sustentação, o balão acabou pegando fogo e caindo aqui no trajeto, aqui nos fundos da Cachoeira do Bom Jesus, aqui em Praia Grande. Tá? Então, a princípio, até o momento agora, né, são 14 pessoas com vida, tá? 2 hospitalizadas, tá? Mas a princípio não em estado grave, e 8 óbitos. Tá? Teria uma informação que teria embarcado uma outra pessoa, né, uma feminina, que seria um embarque de última hora, que teria faltado uma vaga em outro balão, e que ela teria ingressado nesse balão. Está o pessoal aqui das corporações, Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiro com as aeronaves sobrevoando para tentar achar esse corpo, tá? Mas até o momento não foi encontrado esse corpo, então a princípio, tá? São 21 pessoas no total, 8 óbitos, 14 com vida. Policial, o piloto falou de que forma, é um pouco difícil falar agora, mas de que forma iniciou-se esse incêndio? Tem um equipamento que ele serve para iniciar a chama no balão, ou seja, caso apague a chama piloto principal, que é o tal do maçarico, tá? Esse maçarico estava dentro do cesto e ele acabou, né, ele não soube precisar se ficou aceso, se ele acabou, né, tendo uma chama espontânea, tá? Mas que foi desse equipamento que estava dentro do cesto que ele acabou, né, pegando fogo e pegando fogo no cesto. Então o incêndio começou pelo cesto? Pelo cesto. Esse é o relato do próprio piloto, tá? O piloto falou que foi esse pequeno maçarico. Tem muita gente chegando agora, são 13h46. Peguei um outro detalhe do maçarico. Me dá aquele maçarico pequeno, só para eu explicar para o pessoal. E os bombeiros de Santa Catarina estão me repassando informações oficiais. São 2 maçaricos que nós temos dentro de um balão. Esse pequeno maçarico, aqui é um exemplo, tá? Uma exemplificação do que poderia ser. O modelo do maçarico, ele pode variar, mas são esses pequenos maçaricos, um pouco mais potentes do que esses que são usados em fogões industriais, nas cozinhas dos restaurantes aqui de São Paulo. Um pouquinho maior. Por quê? O grande maçarico fica aqui em cima, alimentado com gás propano, para aquecer o ar, e o ar quente faz que o balão suba. Esse grande maçarico, para acender, eles não colocam um palito de fósforo ou um isqueiro. Eles usam um maçarico um pouco mais potente. Usam um isqueiro para ligar o pequeno maçarico, e o pequeno maçarico, eles acabam acendendo esse maçaricão, digamos assim. Esse pequeno maçarico, de acordo com o piloto, foi a primeira informação que ele deu para o policial quando fez o questionamento. Ele disse, olha, eu usei o maçarico menor para acender o maior. Só que aí, mas por que você acendeu? Não, porque quando nós estávamos lá em cima, o maçarico grande apagou. Aí é um procedimento que pode acontecer. Ele apagou. Eu fui diminuindo um pouco o fogo, né? Porque eu já estava numa altura muito grande. Esse passeio, quando eles oferecem, eles prometem que ele pode chegar até 1.000 metros. Então, eu achei que nós já estávamos numa altura muito grande, eu fui diminuindo o fogo e eu vi que ele apagou. Mas apagar o fogo não tem problema algum, gente, porque o que importa é o gás quente que está aqui em cima, certo? Apagou o fogo, ninguém vai ficar apavorado. A única coisa que ele faz é pegar o maçarico pequeno para acender de novo o maçarico grande. Ele fez isso. Só que quando esse maçarico pequeno foi deixado no chão, em vez de ser colocado num compartimento, num lugar seguro, ele deixou no chão do cesto. Este cesto, ele é feito com materiais diferentes, mas este aqui era feito com essa fibra vegetal, porque é um material leve, resistente. Na hora do impacto, ele até ele amortece, porque ele é feito de um vegetal trançado, ele tem uma amortecida natural. E quando ele deixa esse maçarico cair no cesto, como é um material vegetal, ele acabou pegando fogo.
Quando ele tenta apagar, ele não consegue mais, porque o fogo ele acabou se alastrando rapidamente. Essa foi a informação que o piloto deu. Essa informação pode complicar um pouco a vida do piloto. Por isso, nós não sabemos se ele vai sustentar essa primeira versão, se de repente ele vai mudar. Eu vou conversar agora com o capitão Ian. Fecha aqui para mim, por favor. Capitão Ian, o senhor consegue me ouvir bem? Só um minutinho primeiro. O senhor consegue me ouvir bem, capitão? Consigo. Ó, eu estou colocando o senhor aqui para São Paulo, tá? O senhor está no WhatsApp e eu quero te agradecer pelas informações. É só para o pessoal de casa acompanhar agora oficialmente. Essa queda deixou 8 pessoas mortas e quantos feridos oficialmente? Essa queda foi uma tragédia, né? Foram 21 pessoas envolvidas, das quais 8 óbitos e 13 com vida. Né? Todas, desde de manhã cedo, o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina estava envolvido nas buscas, nas operações. Foram muitos bombeiros militares envolvidos, aeronaves, e foi rápido, foi um atendimento rápido, uma pronta resposta para as vítimas envolvidas, para os familiares, e todos que estão com vida, né, já estão em hospitais de referência no nosso estado, foram transferidos, e agora a gente acompanha o desenrolar, né, dessa ocorrência, dessa tragédia. Né? Entre esses feridos tem alguém grave? A informação que eu recebi é que todos passam bem, né? Ninguém tem risco de vida dentre os feridos. Nós tivemos alguns feridos com queimaduras, outro com traumas, politraumatizados, né? Mas todos sem risco de vida, foi a informação que eu recebi. Vamos falar dessas 8 mortes. Como elas foram provocadas? Nós vimos alguns vídeos de pessoas pulando lá de cima. Então, quantas pularam lá de cima e quantas caíram com o cesto? Nesse momento, né, existem algumas informações de que algumas pularam, aconteceram, enfim, enredos, né, dessa tragédia muito difíceis, né? Nós temos a informação desses 8 óbitos dessa tragédia, e a gente resgatou todos os corpos para que a Polícia Científica fosse fazer a perícia e apontasse, né, a real causa do óbito. A gente vai também fazer uma perícia junto com a Polícia Civil, Polícia Científica, para apontar as causas desse incidente, né? E se houver responsabilidades, com certeza serão feitas, né? Uhum. Agora, a gente toma um cuidado só, né, para não cravar uma narrativa, um enredo, sendo que a gente vai fazer uma perícia, uma perícia técnica, né, para apontar, né, se houve alguma causa técnica, o que houve, né, para que esse incidente aconteça. A outra informação importante, o senhor fala aqui agora oficialmente, e eu entendo, o senhor não pode falar sobre as causas das 8 mortes. Mas vamos falar então dos sobreviventes. Todos que sobreviveram estavam dentro do cesto ou alguém que sobreviveu pulou antes do cesto cair? As informações que a gente tem são essas que circulam, por enquanto, né? Mas uma perícia, uma investigação aprofundada que a Polícia Civil do Estado vai conduzir, a Polícia Civil é o órgão responsável por isso, né? E aí vão ser ouvidas diversas pessoas, vai ser anexada a prova técnica, né, que é a perícia que a gente vai fazer, e aí sim a gente vai ter a real resposta, né, do que aconteceu, se houve desse incidente todo, para que a gente tenha as respostas verdadeiras, né? Neste momento a corporação focou sobretudo nas vítimas, né, na ocorrência. Busca, resgate, salvamento, agimos rápido desde de manhã na salvaguarda dessas vidas. Inclusive, estávamos preparados, já tínhamos até deslocado 2 cães de busca, né, com os bombeiros militares, temos cães de busca, para fazer busca em região de mata, né, que a informação prévia era que tinham mais vítimas, mas que não se confirmou, mas então nós estávamos preparados para isso, fomos com a aeronave, enfim, nós rapidamente demos a resposta para as vítimas e, graças a Deus, todos estão fora de perigo de vida, né, que era a nossa primeira resposta à salvaguarda da vida dos turistas e catarinenses que estavam ali, né, aproveitando o feriado, fazendo um voo de balão. Agora, olhando essa imagem, é até curioso observar que as pessoas conseguiram escapar com vida de uma queda tão grande, né? Parece um milagre, hein, capitão? Agora eu estou falando com o ser humano, Ian, e não apenas com o capitão do Corpo de Bombeiros. A gente sabe que a região do sul do estado, em Praia Grande, esse município que aconteceu essa ocorrência, essa tragédia, né? É muito comum, é muito famoso o balurismo, né? É uma região de cânions, uma região muito bonita, e que, segundo o próprio secretário municipal de turismo, né, de hoje de manhã estava falando em entrevistas, tem dias, né, alta temporada, são mais de 100 voos diários de balão, né? Então não é pouca coisa. E são ocorrências dessa magnitude, dessa natureza, não são corriqueiras, né? Nós não vemos diariamente, não são atendidas com frequência, né?
É por isso que devem ser investigadas, né, para ver o que aconteceu, né, o que houve essa tragédia, né? A gente não pode se contentar só com salvar as vidas, né? A gente tem que evitar que isso aconteça novamente para que nunca sejam colocadas vidas em risco. Inclusive, a corporação, nós do Bombeiro Militar, já estamos fazendo, foi determinado pelo nosso comandante-geral, um estudo para analisar questões de normativas técnicas, né? De fiscalização e o que o Estado de Santa Catarina vai fazer para que isso não aconteça de novo. Isso vai ser feito. O senhor que é aí da região sabe que o balonismo ele é usado constantemente, inclusive como meio econômico, principalmente de Praia Grande. Mas agora, depois desta queda, os passeios estão interrompidos provisoriamente? Eu não tenho essa informação. A gente sabe que hoje pela manhã foram suspensos, né? Quem estava previsto para voar não voou. Acredito que eles devem ter interrompido. Imagino que sim, mas eu não tenho essa informação plena. Ô, capitão, obrigado pela informação por enquanto. São 13h55 agora, falando direto de Santa Catarina aqui com São Paulo. Bom trabalho para o senhor. Informação também é um jeito de prestar serviço para a sociedade, né? Obrigado por todos os esclarecimentos. Conversando ao vivo, portanto, com a gente, olha só, eu fiz 2 perguntas e o capitão, como sempre fazem os bombeiros, eles querem a informação oficial, mas eu tenho certeza que todo mundo quer saber, entre aqueles que caíram e aqueles que morreram, quantos estão que caíram, que pularam lá de cima e quantos despencaram junto com o balaio. E esses 13 sobreviventes, eles sobreviveram porque caíram no cesto, no balaio e amorteceram a queda, ou eles sobreviveram porque eles pularam lá de cima? Nós não sabemos, são informações que ainda vão chegar, essas pessoas já estão sendo procuradas pelo jornalismo aqui da Record e a qualquer momento nós teremos entrevistas com essas pessoas também, tá? Um milagre que aconteceu, eu posso dizer para vocês. Depois de uma queda tão grande, o piloto do balão estava ali, naquele balaio, veja bem, começa a pegar fogo no balaio, não no balão, não no envelope. E depois ele despenca. Posteriormente, depois que o fogo pegou no balaio, é que ele acabou atingindo a estrutura do balão. E só por isso ele caiu. Como é que essas pessoas conseguiram ser salvas? Eu lembro que recentemente nós tivemos um acidente aéreo. Aquela pessoa que conseguiu sobreviver entre os quase 300 mortos, nós também consideramos um milagre. Um avião que cai, que explode, que dezenas de pessoas morrem, centenas de pessoas perdem a vida. Mas tem um sobrevivente que sai de lá para contar essa história. E agora também. Um cesto em chamas, que despenca, que cai e 13 pessoas conseguem sobreviver. Você viu essas imagens no meio da mata? Que coisa impressionante. Como é que pode, né? De uma queda tão forte e de uma destruição tão evidente. Olha o barulho do fogo. Como é que pode nós termos a garantia de que 13 pessoas foram resgatadas com vida? Aliás, 2 num estado um pouco mais grave. Outras 11 muito bem. Saíram com arranhões, machucadas, e o maior ferimento dessas outras pessoas foi o emocional, o psicológico, pessoas que estão abaladas. Tem gente que foi para um passeio romântico, eu já recebo a informação de que nós temos pares que se desfizeram, onde um morre e o outro fica vivo para contar essa história e agora está no hospital chorando, sabendo já que perdeu o amor da sua vida. O passeio de balão é feito principalmente por pessoas apaixonadas. Nós estávamos pegando um histórico aqui com empresas que oferecem esse passeio em São Paulo, no interior, em Santa Catarina, em outras regiões aqui do Brasil, e a maior parte dos turistas é formada por casais apaixonados, ou que estão no início de um relacionamento, ou então que de repente estão comemorando uma data muito importante. Muitos pedidos de casamento são feitos em cima de um balão. Tem gente que quer um passeio exclusivo justamente porque quer fazer um pedido e não quer outras pessoas em volta. E os apaixonados é que nesse momento de repente começam a repensar os seus planos também para o futuro, né? Será que o passeio de balão é assim tão seguro? Quando eu falo desse jeito, óbvio que eu entendo que muitas empresas estão chateadas comigo, mas vamos combinar que não é a primeira vez que nós vemos um acidente acontecendo com balão. Aliás, em uma semana, são 2 acidentes aqui no Brasil deixando mortes. Primeiro foi daquela menina de aproximadamente 30 anos, a Juliana, 27, né? 27 anos, a Juliana. Ela estava grávida, inclusive, de 8 meses. Foi fazer um passeio para comemorar o Dia dos Namorados com o amor da vida dela e nessa queda ela acabou morrendo. O namorado dela, o marido, o companheiro, ele sobreviveu para contar essa história. Não foi um incêndio, nesse caso não foi um incêndio, foi uma queda. Porque isso acontece bastante também. Na hora que o balão ele vai baixar, às vezes, quando ele baixa, pode acontecer isso.
o balão, o cesto, bate no chão, as pessoas capotam. Vários acidentes já foram provocados. O maior número de mortes por passeio não é na queda, não é porque pega fogo, mas sim porque o balão cai de qualquer jeito e o impacto é muito forte no chão. Isso também por causa do vento. Muitas vezes, quando nós temos ventos fortes, os passeios são interrompidos. Naquele primeiro acidente que nós mostramos na semana passada, quando morreu a Juliana, os passeios deveriam ser interrompidos porque as condições climáticas não eram favoráveis. Vários passeios foram cancelados, mas o piloto, ele decidiu continuar com o passeio. Ele agora está sendo processado por homicídio doloso. No começo, o delegado quis fechar o inquérito policial com homicídio culposo e depois ele acabou mudando e fechando esse inquérito por homicídio doloso. Ou seja, quando ele agiu contrariando as previsões climáticas, ele colocou em risco a vida de outras pessoas e ele vai acabar respondendo, portanto, por essa morte.